meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Só vocês, nem mesmo o céu, tá fraco, nem a estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Fala forte. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior. Como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Última chance, hein? Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior. Como é grande o meu amor por você. Obrigado, gente. Gente, então nós vamos voltar com a série para ela terminar mais um pedaço, né? Perdão. E depois a gente vai no bate-papo, que nem foi ano passado, vocês todos vieram. E já acho que ela passou para quem quiser fazer pergunta, mas de qualquer forma, o microfone vai estar aberto para quem quiser fazer a última pergunta, tá bom? Porque todas as vezes que eu falo de perdão, eu preciso de contar o outro lado do perdão, né? Eu preciso de lembrar dessa história e de tudo que eu aprendi quando meu filhinho se foi. Eu não sei se tem alguém aí que conhece a história, as pessoas que conhecem já essa história, me perdoem repeti-la, mas é porque ela serve um ensinamento tão grande que eu gostaria de repeti-la. O meu filhinho passeava sempre na garupa da bicicleta com a babá. Não na garupa, mas naquela bicicleta monareta que existia antigamente, vocês lembram? Tinha cadeirinha na frente, um cintinho de couro, e ali ele passeava. Um dia a bicicleta estava com o pneu furado, e ela colocou o meu filho com uma bicicleta grande na garupa. E ele cai dessa
bicicleta parada, ele vai subir na garupa, ele toma um impulso muito forte, passa direto e cai do outro lado, bate a cabecinha no chão, dá 2 pontinhos aqui, insignificantes, uma quedinha boba, na sexta-feira de manhã, mas na segunda-feira, às 7 da manhã, ele tem a primeira convulsão, antes de 10 horas estava morto. E essa babá me dizia: eu matei seu filho, você me perdoa? Não, você não matou meu filho. Depois ela voltava: eu matei seu filho, me perdoa? Não, não foi você que matou meu filho. E ela insistia, e eu dizia a ela: você é responsável pela queda. Você não poderia ter colocado uma bicicleta grande, mas pela morte você não é responsável. E ela não entendia isso. Eu tentava explicar, falava um dia para ela: você considere o seguinte, o meu filho não morreu porque caiu da bicicleta. O meu filho caiu da bicicleta porque estava na hora dele morrer. E ela não entendia. Então eu falava: tá bem, está perdoado, é isso que você quer ouvir? Está perdoado. 4 meses após, eu chego no Chico, estabelecemos um diálogo que nesse filme aí ficou igualzinho à realidade. Quem assistiu esse filme? Então aí o Chico fala comigo: você perdoou a babá, não é, minha filha? E eu digo: perdoei. Para não ter que explicar para ele, eu não achava que era uma questão de perdão. Perdoei. E o Chico fala comigo: você acha que fez muito? Você deveria ter agradecido, porque foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Nem você, nem o Aguinaldo suportariam o remorso. Então aí eu compreendo o outro lado do perdão. Quantas vezes a gente pensa que a gente é muito magnânimo, muito evoluído, porque conseguiu oferecer o perdão a alguém, quando, de fato, essas pessoas que entram nas nossas vidas para nos tirar algo ou alguém, são instrumentos cegos da lei de Deus, fazendo acontecer coisas que viemos para experienciar, fazendo acontecer experiências necessárias ao nosso crescimento, fazendo acontecer o que trouxemos planejado para acontecer. Então essas pessoas entram em nossas vidas para tornar mais leve a nossa cruz. E o que eles fazem conosco, que aparentemente é um mal, e a gente se acha bam por ter perdoado, é simplesmente a parte mais terrível, que se fosse feita por nós mesmos, sofreríamos muito mais. Vou dar um exemplo. Estou há 9 meses conversando pelo WhatsApp com um casal que o marido esqueceu a filhinha de 2 anos e 8 meses no carro, calor do Rio de Janeiro. 4 anos depois, quando ele vai buscar a menininha na escola, ele sai do serviço, quando ele pega o carro, ela já estava morta lá atrás. A culpa que esse jovem sente, a culpa que a gente está tentando conversar com ele, é uma culpa de todo tamanho. Então imagina a felicidade dele se, em vez de ele esquecer, lá na creche, a menininha tivesse tido um acidente e ido embora. Ele estaria mais pacificado, porque ele não ia sentir a culpa que ele sente. Então a esposa me disse: olha, eu já ia perdoar o meu marido, porque ele não fez isso por querer. Eu já ia perdoar porque eu o amo. Mas de vez em quando passava pela minha cabeça: mas que droga, como é que ele foi capaz de esquecer? E ela falou: de vez em quando passa pela minha cabeça uma raiva da situação e não dele. E então, depois ele falou: a minha avó era espírita, eu tinha uma simpatia pelo espiritismo, mas eu não conhecia. E depois que eu li o que você explica no capítulo que você chama do outro lado do
eu pude entender, e eu entendi tudo, ela disse. Eu entendi tudo, eu já ia perdoar o meu marido, mas depois que eu entendi, eu ajoelhei aos pés dele e agradeci a ele que dentro do nosso planejamento reencarnatório, ele ficou com a parte pior. Ele assumiu o papel pior. Então, lendo André Luiz, estudando André Luiz, a gente consegue compreender as questões da programação reencarnatória. Muitos de nós não estudamos André Luiz e não sabemos os meandros, o carinho com que a providência divina prepara as situações-chave da nossa vida. Porque o nosso destino não está pronto. Podemos construí-lo a cada dia, mas existem certas programações que nós trouxemos, sim, planejadas, e delas a gente não escapa. E entre elas está o gênero de morte. Gênero de morte. Eu vou morrer na infância, eu vou morrer velhinho, eu vou morrer com uma doença rápida, ou eu preciso da experiência de uma doença longa, eu vou morrer vítima de uma tragédia coletiva. Nosso gênero de morte. Cada um vai ter o gênero de morte que trouxe aí planejado, e esse gênero de morte tem o que ensinar a cada um de nós. É a última lição que a Terra oferece, o gênero de morte. Cada um precisa de uma experiência diferente. Imaginemos, nós já lemos, todos vocês também já leram com certeza, a experiência de quase morte, não já? As pessoas que têm experiência de quase morte, elas modificam totalmente o seu jeito de pensar, os seus valores, redimensiona, ressignifica o sofrimento. Uma experiência de quase morte. Então, a pessoa que quase morreu, ela se modifica totalmente. Você imagina quando morre mesmo. A modificação, a lição, o aprendizado que a morte traz. Se quase morrer traz um aprendizado, imagina morrer mesmo. Então a pessoa infarta e salva, e ela sai dali com outros valores. E assim a gente traz o nosso planejamento encarnatório. Chico me diz: você fez muito bem de ter perdoado a moça, porque o seu filho é um espírito que numa existência anterior se comprometeu através da inteligência e trouxe um aneurisma que ele estraga o cérebro da alma quando ele se usa mal a inteligência. Então ele precisava de um corpo físico para deixar aquele estrago. E o estrago seria um aneurisma que romperia por volta de 3 anos, que ele veio para ficar só esse pouquinho, que romperia com queda ou sem queda. E nós não estamos dizendo que todos os aneurismas é do cérebro estragado porque usou mal a inteligência. Não dá para generalizar nada. Mas ele, no caso específico do Rangel, ele traz isso e ele conta então que aquele aneurisma romperia, a moça entra naquela história ali de gaiato ao babá. E ele, Chico ainda me conta que o meu pai ficava vigiando as brincadeiras do meu filho, dos meus 3 filhos. O Chico descreve a sala de televisão da minha casa como se estivesse lá. Ele descreve o volume das almofadas, da alvenaria, quando colocadas no chão, dava uma altura assim. O Chico me mostra a altura que dava e falava assim: os seus 3 filhos ficavam brincando de cambalhotas e o seu pai desencarnado tinha autorização divina para ficar ali segurando a cabeça do filhinho, para ele não bater a cabeça no chão e morrer antes da hora, e morrer caindo de braços errados, caindo de braços que não precisavam de ter ainda a prova de vencer uma culpa, de vencer um remorso.
Então, quando eu fui escrever sobre isso, eu me debrucei sobre Kardec, sobre André Luiz, sobre a psicografia do Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo, sobre o livro Justiça Divina, de Emmanuel, que explica o céu e a terra. Eu me debrucei sobre essas obras maravilhosas para poder garantir para todas as pessoas que ninguém morre antes da hora, a menos que cometa suicídios diários ou ostensivos. O outro não me mata antes da hora, porque as leis de Deus não permitem. Dá muito trabalho organizar a nossa vida aqui para a terra, organizar a família, a convivência com quem precisamos conviver, organizar todas as nuances para que encontremos as situações que devemos experienciar para determinados aprendizados em setores que ainda o nosso aprendizado é muito deficiente. Então as situações são criadas, o senhor Allan Kardec chama isso de a força das coisas. Então é tudo planejado para que eu encontre as pessoas e as experiências importantes para a minha vida. E aí, depois de todo esse trabalho, eu venho então para ficar 75 anos e Deus vai permitir que uma bala perdida me alcance e me leve embora antes da hora? Não. Nas leis de Deus não cabem o acaso. E a Haroldo diz até que esclarece, eu achei sensacional o que ele explica. O ladrão pode escolher o dia, a hora que ele vai matar alguém. Ele pode escolher o local, ele pode escolher se é de tiro, se é de paulada, se é de pedrada, se é facada, a arma. Ele pode escolher o que ele quiser, mas a vítima, ele não tem autoridade moral para interferir numa vida e levar ela embora e acabar com ela. As leis de Deus não permitem que passe por ali naquela hora quem não está programado para ter aquele gênero de morte por violência e quem não está programado para ir embora naquele dia. Então, quando a gente estuda as leis de Deus, a gente acredita que realmente o acaso não existe e que ninguém morre antes da hora, a menos, eu ressalto, a menos que promova o próprio desgaste físico, a menos que se mate. Mas o outro não me mata, Deus não permite. É incrível, quando eu estava estudando sobre isso, eu vi no jornal, um homem estava na porta do carro, dentro do carro, na porta do prédio da irmã. A irmã está demorando, ele desce e vai bater no interfone. Neste ínterim, passa um carro e metralha o carro dele. E ele, da portaria do prédio, vê o carro dele ser metralhado. E um cidadão que passava pelo passeio recebe a rajada de tiros e morre ali na hora. Um que passava ali por acaso morre. Então eu fiquei imaginando o anjo de guarda, o que cuida da força das coisas, da força dos acontecimentos, e que Jung chama de sincronicidade. Então eles promovem, os acontecimentos são regidos por leis perfeitas, eternas e imutáveis, como o próprio Criador dessas leis. Então eu imagino que o anjo de guarda desse homem disse: sua irmã está demorando, chama ela de novo. Vamos supor que ele pegasse o celular para passar um zap, e o anjo: não, bate o interfone, zap não. E ele desce do carro e vai bater o interfone. E a irmã também não estava no carro dentro da hora combinada, porque ela estava saindo, o anjo de guarda falou: você vai sair sem batom? Você já conferiu a janela do fundo? Acho que está aberta. Então aquele pouquinho que você volta e foge, está fora de um perigo que você nem imagina. E é assim que somos cuidados. A gente nem imagina, ao final do dia, a quantidade de perigos que foram afastados do nosso
provas e expiações. Então Deus não permite, as leis não permitem que me alcance algo que não está no meu caminho. Existem injustiças no assassinato de alguém, no atropelamento de alguém, numa vida que se perde na porta de um hospital pelo sistema de saúde sucateado. Existem injustiças, mas injustiçados não. Então, quando algum mal nos alcança, aquela é a experiência que a gente precisa. Então, não vamos perder a nossa saúde, o nosso tempo e a nossa energia culpando as pessoas. Ninguém nos faz absolutamente nada que não seja necessário para algum aprendizado. O mal que nos atinge são experiências necessárias para o nosso aprendizado. E o agente daquele mal é simplesmente um agente, um instrumento cego nas leis de Deus. E agora, para encerrar, que já que eu toquei no assunto, Alexandre, eu não posso deixar de explicar que Deus não precisa do mal para que as suas leis se cumpram. Deus não precisa de médicos relapsos, de hospitais gananciosos, de planos de saúde que não nos atendem na hora da necessidade. Deus não precisa do motorista embriagado atropelando uma família inteira. Deus não precisa de marginais empunhando armas para que a nossa programação se cumpra. Deus não precisa do mal, mas Deus sabe que somos malvados. Deus sabe que o mal vai acontecer. Deus sabe que no uso do livre-arbítrio, neste planeta, os próprios seres humanos criaram o mal. Então Deus cuida para que este mal não atinja alguém fora da hora, fora da programação. Está tudo certo. Está tudo certo. Então, quando a gente olha a vida naquela certeza de que as leis divinas estão nos protegendo e que próximo a nós existem os mensageiros divinos responsáveis pelo cumprimento dessas leis. Você pode dizer com todas as veras do seu coração: mande a vida o que mandar, você vai dar conta, porque é a sua história, é o seu compromisso, e não estaria nos seus ombros se você não desse conta deles. Essa é a grande verdade. Jesus prometeu jamais fardos mais pesados que podemos carregar. Então, se a gente tem a ideia de que aquele problema é muito grande, a nossa força também é, porque o nosso problema é do tamanho da nossa força. Que Jesus abençoe. A gente vai sentar aqui. Bom, gente, boa tarde de novo. Quem não conhece, acho que a maioria já conhece, o Renato, que é de Bauru, o ano passado participou com a gente, foi uma alegria muito grande. Nós cumprimentamos todos, estava bastante gente, uma felicidade muito grande de encontrar o pessoal de fora que veio prestigiar, e a ideia é que a gente sempre comenta isso, né? O Eduardo faz palestra com a gente, a Márcia também já virou palestrante, o Domingos do Bem. Essa interação entre as casas, entre o movimento, né? Há pouco tempo atrás a gente conversava que estava virando muito segmentado, parece que os centros não começavam a ter ciúmes do outro. Tal palestrante fazia palestra em um determinado centro, o outro centro ficava magoado porque tinha ido no outro centro lá. E
parece que está melhorando, né? Pelo menos a impressão é de que nós estamos conseguindo melhorar um pouquinho. A ideia do bate-papo, o ano passado, nós fizemos nesse formato e a Célia fez a palestra sobre o livro, sobre o Vencendo a Dor da Morte. E aí eu tenho certeza que muitas pessoas vieram por causa do livro. Então eu vou passar a palavra para o Renato. A Ana já está com algumas perguntas, na internet também está aberto. E para quem quiser falar e não quiser escrever, aliás, preferir fazer a pergunta falando, melhor ainda, tá? Boa tarde a todos. Queria parabenizar a Célia pela palestra. Alô, som? Isso, obrigado. Além de... Alô, isso aqui é o telefone. Alô, som. Testando. Então eu queria parabenizar a Célia, que além de nos trazer sempre informações muito ricas da convivência com o Chico, que é uma coisa rara, né? Que não é alguma coisa que dá para se desejar viver. Quem viveu e está lá guardado na memória. Mas além disso, ela sempre traz muito estudo, muita base da doutrina espírita, enriquecendo muito as suas palavras. Então, além de histórias muito ricas, conhecimento muito esclarecedor também. Então, muito obrigado e parabéns. E dentro do que ela falou, eu só queria complementar uma coisa muito importante, o começo da palestra, com a frase aqui do Chico, que as pessoas esperam ler o Evangelho nas suas atitudes. Eu vou afirmar, já não estou mais pedindo desculpa e nem nada sobre isso, eu já estou afirmando já de cara, já vi o suficiente para falar isso. A pessoa que mais conhece a obra de Allan Kardec viva hoje no planeta Terra chama-se Cosme Massa. Não tem pessoa que estude mais e conheça mais a obra de Allan Kardec. E ele afirma, ele tem uma frase muito interessante. Ele fala o seguinte: que já leu o Evangelho em francês, em inglês, em grego, em italiano, em espanhol e em várias outras línguas. Mas o que mais emociona a ele, tão estudioso das palavras que Allan Kardec nos trouxe, é ler o Evangelho nas atitudes de uma pessoa. E isso ainda está raro, ainda está difícil da gente encontrar. Quando a Célia falou sobre as casas espíritas, a gente vê tanta discrepância das palavras que são ditas lá dentro, com o que se pratica até na política das casas espíritas, não só espíritas, de qualquer lugar onde há um conglomerado de pessoas, quer seja uma empresa, um órgão político, uma instituição, uma associação ou uma instituição religiosa. Mas quando é uma instituição religiosa, choca um pouco mais, porque a gente espera a prática maior do amor, né? Mas na verdade, o que nós temos lá? Pessoas que estão aprendendo também. E a gente não pode desanimar da doutrina por conta disso. O que nós temos que fazer, na verdade, é nos aprimorarmos o máximo que a gente puder por dentro. A obra magnífica de Humberto de Campos, Boa Nova, no seu capítulo 3º, as primeiras pregações, se não me falha a memória, aquela conversa linda de Jesus com Hanan. E quando Hanan questiona aquele Galileu que diz ter vindo para construir o reino de Deus, e ele pergunta: o que pensas ser o reino de Deus? E ele diz, na sua humildade, com extrema sabedoria: é a obra divina no coração dos homens. Esse é o reino de Deus. Isso é o que a gente tem que tentar fazer ao máximo, é implantar esses conhecimentos em nosso coração. E a partir do momento que isso estiver feito, a boca fala daquilo que o coração transforma. A partir do momento que o coração estiver com o Evangelho dentro dele,
As palavras serão de evangelho, as atitudes serão do evangelho. E aqueles que estão falando sobre o evangelho, como nós todos aqui nessa mesa, né? E que não praticamos ele totalmente ainda, se a gente falasse, se a gente fizesse o que a gente já fala em palestra, nós estaríamos muito melhores, muito melhores. Mas a gente está aprendendo falando também. A gente tem que diminuir ao máximo a distância do que a gente tem dito nas palestras e nas conversas para as nossas atitudes. Diminuir essa distância. E já que estamos falando de palestrantes, o Santo Klinger, que é tão reverenciado nas redes sociais, na televisão hoje, num intervalinho de um meeting que teve em Araraquara, ele fez uma pérola incrível, uma coisa impressionante, que não havia distanciamento entre as palavras e as atitudes do Cristo. Não havia distanciamento entre as palavras e as atitudes do Mestre. O que ele fazia era o que ele dizia, o que ele dizia era o que ele praticava. Então vamos tentar diminuir a distância, porque a gente conhece o que a gente tem que fazer. Vai lá no capítulo 17, sede perfeitos, no item o homem de bem. É só ler tudo aquilo lá todos os dias e tentar fazer ao máximo. É uma página que tem todo o roteiro do que a gente tem que fazer para ser feliz. Para ser feliz, tirando as coisas ruins que tem dentro de nós, rumo à perfeição. Então, saber o que tem que fazer, a gente sabe. O que a gente tem que fazer é diminuir essa distância o máximo possível. Então, vamos às perguntas. Todos já leram o livro Vencendo a Dor da Morte? Estão aqui hoje? Todos conhecem? Não? Então, eu vou começar, porque como ela não fez a palestra, nós vamos usar, né? Ela vai fazer 2 palestras em uma só. O livro fala, a gente veio conversando de Araraquara para cá, sobre a perda dos seus 2 filhos. E nós comentando, eu já até falei isso com o Renato também, o que me chamou muita atenção no livro, que nós conversamos na volta, é em relação à riqueza da doutrina que está no livro. Na verdade, ele não é um livro que conta uma história de alguém que perdeu 2 filhos. Ele conta essa história sem um apelo dramático que a gente normalmente vê, mas com um embasamento doutrinário muito grande. Por que surgiu a ideia do livro, Sérgio? Foi engraçado, Alexandre, que ontem uma senhora se aproxima de mim e chorando muito e diz assim: o meu filho de 14 anos morreu de câncer e eu quero saber por que Deus fez isso comigo. E é exatamente o motivo pelo qual eu escrevi o livro. As pessoas pensam que morte é castigo, que doença é castigo, e elas não conseguem enxergar Deus através das lágrimas. As pessoas, de um modo geral, só conseguem enxergar o Deus que fez a vontade delas. Eu tenho câncer, eu quero sarar. Então, se Deus me cura, Ele é bom para mim. E a gente diz: Deus foi tão bom para mim que meu marido encontrou um emprego de novo. Então, Deus está sendo mal com quem não consegue um emprego. Deus é tão bom para mim que eu tive um câncer e sarei. Então, Deus está sendo mal com quem não sarou. Então, foi a necessidade de ter mais tempo para explicar um pouquinho que podemos compreender sobre justiça e misericórdia divina. Por isso que eu escrevi o livro, para explicar por que morremos, por que adoecemos, cada tipo de morte, cada caso à luz da doutrina espírita. Porque eu não dava conta de 1h30 de palestra, meia hora de um atendimento fraterno, levar a beleza do Cristo Consolador que está em nossas mãos. Um pouco em cima da pergunta já feita. Célia, você perdeu 2 filhos,
como diminuir e conviver com esta dor. O tempo é o grande aliado de Deus, né? O tempo é o grande aliado de Deus. Primeiro, é preciso de viver a dor. Não tem como você passar por uma situação dessa sem ir fundo no processo de luto. Então, primeiro a gente vive a dor. É doloroso, não tem como fugir disso. Mas a doutrina espírita, ela nos ajuda muito, 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 porque ela tira o desespero. Todo mundo aqui sabe o que é sofrer com desespero e sofrer uma dor por sofrer. Então a doutrina espírita, ela tira o desespero e fica só a dor para você sofrer com dignidade, buscando tudo que aquela dor tem para te ensinar. Diante disso, nós sempre conversamos e nós ouvimos muito, principalmente quem está dentro da doutrina, que é um absurdo, e Araraquara você fez esse comentário e eu acho que é muito útil para todo mundo. Nós ouvimos, eu já ouvi, eu acho que todo mundo já ouviu, nossa, mas você está chorando porque perdeu um amigo, você não é espírita? E eu acho que para você, com a experiência de ter 2 filhos, você deve ter ouvido muito isso, principalmente por esse fato maior ainda, além de ser espírita, de ter esse contato tão grande, tão íntimo com o Chico. Tem duas vertentes da história, os 2 lados da história. Eu falo demais, se quando eu falar um lado eu esquecer do outro lado, vocês me cobrem o outro lado. Um lado é quando eu perco a segunda filha, eu uso a palavra perda, entendendo perfeitamente que tem que ser entre aspas, porque ninguém perde o que é seu, não é? E na verdade não há uma perda, há uma ausência temporária, então tudo bem. Quando a minha filha se foi, as pessoas se aproximavam de mim falando assim: que sorte a sua, ainda bem que você é espírita, né? Está sepultando o segundo filho, mas ainda bem que você é espírita. Como se não doesse. Como se no coração do espírita não houvesse dor. Não há desespero, mas dor há. Então esse é um lado da história. Ao espírita não é dado o direito de sofrer. Então as pessoas cobram da gente uma força e eles estão cobertíssimos de razão ao cobrar, porque nós somos adeptos de uma religião que é o Consolador prometido por Jesus. E nós estamos consolados. E estar consolado é não reclamar jamais, porque compreende a necessidade do sofrimento. Estar consolado é não perder a esperança, não perder o otimismo. Estar consolado é não desesperar jamais. Estar consolado é ter uma boa saúde espiritual, estar pacificado com a vida, estar em paz com a vida. E se nós não estivermos todos muito consolados, é porque nós ainda não retiramos da doutrina tudo que ela tinha para nos ensinar. Podemos continuar estudando cada vez mais para a gente conseguir encontrar as ferramentas de consolo que ela oferece. Então, um lado é esse. O outro lado eu estava no Triângulo Mineiro, em Tuiutaba, me parece, e um repórter da Web Fraternidade, já está com 80 e poucos anos, com câncer de próstata, que por sinal nessa idade não é mais tão perigoso assim, porque não existem mais células em processo de crescimento acelerado, como numa idade mais jovem, onde as células ainda estão em crescimento. Então, às vezes, surge um câncer de próstata, um câncer de mama, numa idade mais avançada, ele não é tão perigoso quanto numa idade mais jovem. Mas enfim, ele estava lá com o seu câncer, precisando de fazer um tratamento,
E ele estava muito feliz, porque depois de 40 anos trabalhando com o maior empenho, com a maior dedicação na divulgação da doutrina espírita, ele estava muito feliz, porque o câncer não matou ele, porque ele estava vivo ainda. E ele agradecia muito a Deus aquilo. E ele estava bem mais envelhecido da última vez que eu o vi. Eu estava vendo que está ali um processo de desgaste. Aí eu falei com ele: por que tanta felicidade em ter continuado num corpo idoso e doente? Por que tanta felicidade em achar que Deus é muito bom para você, porque você pode continuar dentro de um corpo idoso e doente? Você não acha que a felicidade é você ficar livre deste uniforme estragado? Não, ele não acha, nem eu acho, e nenhum de nós acha. Ninguém consegue ver a morte como libertação. Os espíritos estão nos ensinando há séculos que morrer é voltar para casa, que problemática é descer para a terra e encarnar, que lá que é a verdadeira vida, que lá que a gente fica mais feliz, que aqui é um planeta de provas e expiações. E, no entanto, a gente vai visitar um confrade que falou a vida inteira na casa espírita que a vida continua, que a morte não existe, e a gente fala com ele no hospital, ele fala assim com a gente: eu acho que eu estou indo embora. Você fala: não, que isso? Nós estamos rezando muito para que não te aconteça o pior. Então, onde que está tudo que a gente sabe e estuda a respeito da vida que continua, da verdadeira vida, etc. e tal? A gente é incapaz de falar com a pessoa: realmente, eu acho, tudo indica que você realmente não vai demorar muito mais a ter nós. Parece que realmente é isso que está indicando o seu quadro, é isso que os médicos estão dizendo. Mas nós vamos honrar o exemplo de vida que está deixando, nós vamos honrar as suas tarefas lá, a gente vai continuar com elas. Você, se tiver de ir, vai em paz. Isso é atitude cristã, mas se ele não for, ele não vai te olhar na cara nunca mais, porque você coroou ele de morte. Oi? Então a verdade é essa. A verdade é essa. Teoricamente, sabemos que somos imortais. Teoricamente, sabemos que a vida continua. Teoricamente, sabemos que esta não é a verdadeira vida. Mas na prática a gente está agarrado, pregado, impregnado nela, esquecendo que não somos pessoas humanas, somos essencialmente espíritos, estamos humanos, estamos. Ser e estar é uma diferença enorme. Eu estou em Pederneiras, mas eu sou de Pedro Leopoldo. Então eu estou humana, mas eu sou um espírito. E a gente não consegue, nossa cabeça não dá para a gente elaborar essa questão de ser imortal e de estar aqui de passagem. A gente não consegue ainda. É interessante essa observação. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase que fala que há muitos espíritas que têm consciência plena da eternidade da alma, mas que educam seus filhos como se essa vida fosse única. Educam a si próprios. E a si próprios também, né? Ter a consciência da eternidade e a plena consciência da eternidade é um fator preponderante na mudança nossa de olhar para tudo que nos serve, para todas as coisas. Quando a gente tem a consciência de que não morremos e de que aqui é uma passagem efêmera,
uma passagem breve de aprendizagem, de resgates, mas que muitas ainda virão. Se a gente tem essa plena noção, as dificuldades que a gente passa aqui ficam muito menores. Mas a gente tem a certeza da existência, da sobrevivência eterna da alma, mas não encaramos essa vida com a mesma perspectiva. Não encaramos a vida com essa mesma perspectiva. A gente custa a virar essa chave e falar assim: bom, uma pessoa está me fazendo mal. Vamos colocar situações práticas do dia a dia. Uma pessoa do trabalho nosso nos prejudica fervorosamente, nos deseja o mal, nos deseja que coisas ruins aconteçam, declara que não gosta da gente. Qual a atitude que a gente tem que tomar com uma pessoa dessa? Se você tem a certeza, e a Sara lembrou muito bem, mergulhemos nas obras de André Luiz, gente, pelo amor de Deus, para a gente entender os mecanismos das amarrações que a gente fica quando a gente não se liberta dessas coisas. Então a pessoa vem desejando um monte de coisa ruim para a gente, o que a gente faz? A gente compra a briga. A gente compra a briga. Espíritas conscientes de toda essa consciência, de toda essa eternidade e dos meandros que essas complicações espirituais acabam ficando marcadas e que só se desenrolam com a desavença disso, com o eliminar das desavenças, melhor dizendo. Então, se a pessoa está me prejudicando de alguma forma, o que eu faço? Eu vou orar por essa pessoa, é amar os nossos inimigos. Eu vou desejar que ela saia disso, dessa vibração. Eu não vou retribuir, eu não vou ter desejo de vingança. Eu não vou desejar o mal para essa pessoa. Porque enquanto você fizer isso, você não se liberta. Enquanto você não fizer isso, você não consegue ter a capacidade, a lucidez de enxergar o outro como um irmão. O Chico tem uma frase dele maravilhosa: falta-nos enxergarmos a todos como irmãos da humanidade. Falta-nos enxergar a todos como irmãos, filhos do mesmo Pai. Quando a gente tiver essa consciência, a gente vai ter menos ódio, menos raiva, quando aparecer a notícia do estuprador que pegou menininhas menores de idade. A gente xinga, a gente tem raiva, a gente deseja que aconteça o mesmo com ele na cadeia. Então que sofra a mesma coisa. Não, peraí, é um irmão, que vai seguir os mesmos caminhos, que vai rumar para a purificação e que passa por um momento de ignorância de um monte de coisas importantes, de não ter conhecimento, de ter coisas ruins ainda dentro dele, mas a gente tem que, então põe dentro da sua casa. Não é isso. Não é isso. Mas a gente tem que olhar para todos com um olhar dessa vida eterna. Enquanto a gente não fizer isso, nas nossas atitudes e no nosso pensamento, o Evangelho está fraco dentro da gente. Pode estar forte nas palavras, mas nas atitudes e no pensamento ele ainda está muito fraco. E só para falar, a gente acaba vibrando exatamente no mesmo padrão, né? Só lembrando disso. Normalmente a gente assiste esses programas na televisão e a gente quer que ele sofra mais do que o mal que ele causou. E a gente esquece que a gente está plasmando e vibrando, às vezes, num padrão pior do que aquele que cometeu o equívoco naquele momento. Aí, para vocês dois, se vocês ajudarem. Porque aí vai voltar um pouquinho, que a Sara falou agora um pouquinho, mas eu acho que vale a pena. A Madalena, que sempre está com a gente na internet, que está fazendo a pergunta: por que a morte causa tanto medo? O medo da morte é o medo do desconhecido, né? O medo da morte é o pai de todos os medos da nossa vida, dizem os psicólogos. Seara que entendo pouco,
mas eu concordo e consigo compreender que todos os nossos medos são filhos do medo da morte. Por que causa tanto medo? Primeiro porque quando a gente, espírito, entra dentro de um corpo de carne, o cérebro físico, com as suas estruturas limitadas, cerceiam e limitam o conhecimento do meu eu espiritual e não me permitem compreender a verdadeira vida, qual é aquela questão que a gente falava antes. Então a gente mergulhado aqui no corpo de carne, no cérebro que nos limita o conhecimento, a gente teme a morte como tememos qualquer coisa que nos é desconhecida. E à medida que a gente vai tentando entender a nossa espiritualidade, nós vamos nos entendendo como seres espirituais e esse medo vai diminuindo um pouco. Aí no movimento espírita, não sei se vocês se lembram, no movimento espírita começou aí as pessoas a dizerem que era muita pretensão do espírita dizer que não temia a morte, que era muita arrogância falar que não temia a morte. Então o sinal de humildade de todo mundo era dizer que morria de medo de morrer, que a pessoa que se sabia ainda imperfeita, ela tinha que começar a palestra dela dizendo: morro de medo de morrer, senão ela era arrogante, senão ela era orgulhosa. Mas eu fiquei pensando e eu não consigo imaginar isso, porque vejamos, nós somos reencarnacionistas, e nós não somos reencarnacionistas porque nós vamos renascer só. Nós somos reencarnacionistas, e isso significa que a gente já morreu mais de 1000 vezes. E nem por isso ninguém está morto aí. Então, como é que eu vou ter medo de uma coisa pela qual eu já passei mais de 1000 vezes e não morri, e estou aqui? Chico Xavier até diz que o medo da morte é proveniente do fato de que, ao desencarnarmos no passado, a nossa colheita foi tão dolorosa e nós fomos atraídos para locais tão dolorosos que a gente guardou aquela lembrança e a gente tem medo de passar por aquilo de novo. Então vivamos de acordo com esta realidade e sabendo que o nosso interior é que vai definir para onde que a gente vai. Posso contar? O meu pai tinha 2 amigos e iam 6 dentro de um carro grande de um deles, os 3 casais, para uma cidade lá perto, para fazer a reunião mediúnica com aqueles irmãos que não sabiam ainda como é que fazia. Uma vez por semana eles iam nessa cidade lá perto. Uma tempestade enorme às vezes no caminho, e eles pensando naquele sacrifício, e aí vem a proposta de sempre, né? Um deles fala assim: e se o Espiritismo não tiver com a razão, não tiver com a verdade, e a gente está perdendo um tempo enorme correndo esse risco de vida nessas estradas? E se as coisas não forem desse jeito, igual a gente vê nos livros? Vamos conversando e sai a proposta: quem for primeiro, volta e conta para o outro. Arruma um jeito de contar para o outro, se é desse jeito mesmo. E o meu pai é o primeiro que se vai, 66 anos, atropelado por um caminhão, e ele manda uma carta por um médium. Ele manda para o Chico Xavier uma carta 2 anos depois, mas antes, um médium estava na casa dele e conta que meu pai chegou e falou assim: eu quero te dar um negócio. Ai, não sou o que é isso? Ele falou: para de bobagem, pega um lápis, escreve aí. Não precisa de mistério, não, eu só quero te dar uma coisa. E aí meu pai diga a Albira que as coisas aqui são exatamente como estudamos aí. Que cada um entra por uma porta para a qual é atraído.
Então, é como se você chegasse no mundo espiritual e tem as determinadas portas. E você naturalmente é atraído por um local, por um ambiente. E claro que nós podemos estudar isso na doutrina como peso específico do nosso corpo espiritual, que se a gente sair daqui, vamos sintetizar e ser simplista ao máximo, com respeito aos ensinamentos profundos do cosmos máximo. Se ele me escutar dizer isso, ele vai me jogar pela janela. Mas assim, de uma forma simplista, nós podemos dizer o seguinte: se você sai daqui pesado de culpa, pesado de remorsos, pesado, o seu peso específico te localiza lá embaixo. Se você sai levinho, você vai por uma porta mais alta um pouco. É mais ou menos assim. Então meu pai dizia, cada um vai por uma porta. E eu me lembrava daquela senhora do livro de André Luiz, que estava num presídio e dizendo: eu estou aqui entre as assassinas, eu nunca matei ninguém, meu lugar não é aqui, eu estou no lugar errado, eu peço justiça. E aí alguém diz: ah não, você não é assassino, e o tanto de aborto que você fez? Você fez aborto 10 vezes, é aqui mesmo o seu lugar. Então cada um é atraído para os seus iguais, para os seus iguais. E então eu não vou ter medo de morrer, eu vou ser atraída para o lugar que eu mereço, que eu fiz para mim. A moeda que eu vou levar daqui, é como é que eu vou pagar minha hospedagem. O Alexandre me botou nesse hotel, uma maravilha, estou descansando, a ponto da consciência ficar até doendo. Hoje não está doendo a consciência, de tão bom. Ontem eu cheguei aqui exausta e adorei ter ficado estudando, lendo, consciência pacificada. Hoje eu já acordei com a consciência pesada, passei a usar, não tenho serviço para fazer, arrumar o salão lá em cima, porque a minha consciência já estava doendo. Esse é o hotel maravilhoso que eu estou. Quando eu desencarnar, qual lugar? Porque a moeda não é essa, a moeda é outra. Qual lugar que eu estou organizando para mim? Quais as companhias que eu estou organizando para mim? O que eu gosto de fazer? O que eu gosto de pensar? O que eu gosto de sentir? Quem que eu vou atrair? Eu vou sintonizar com quem gosta de pensar e sentir as mesmas coisas que eu. E é para esse lugar que eu serei atraída, para quem pensa e sente as coisas como eu. Qual é o lugar? Não precisa de muita esforço mental para a gente saber onde que a gente está se situando e acordar a tempo de ver se a gente dá uma melhoradinha nessa situação. Uma pergunta como Renato essa. fica aflito porque a memória dele é ótima e fala assim: puxa, ela podia estar falando isso melhor do que Fico não. É impossível não fazer uma referência agora. Referência e reverência que uma pergunta dessa, né? Por que ter medo da morte? Ter ou não medo da morte? Não falar do Richard Simonetti, que acabou de voltar, que deve ter, se pudesse nos passar uma mensagem, sério, que ele falava igualzinho. Ele falava assim, é exatamente isso que a gente falou o tempo todo, está exatamente assim. Ele não tinha medo da morte, e Divaldo não tinha medo da morte também, não tem. E disse numa entrevista do Jô Soares: eu não tenho medo da morte, não quer dizer que eu quero ver agora, nem amanhã, nem depois. E ele está Highlander, ele está sobrevivendo. Renato, eu tenho uma amiga, uma conhecida, ela prestou até um desserviço à doutrina espírita dos anos 60, porque na adolescência ela tinha uma mediunidade aflorada, descontrolada, e ela recebia espírito lá no colégio, dirigido por padre, e isso era um transtorno, um desequilíbrio. Enfim,
essa moça, com o tempo, ela consegue equilibrar a mediunidade e é uma excelente médium. Aí, algum tempo atrás, eu entrei no hospital de Pedro Leopoldo, para não sei o quê, e a enfermeira fala comigo assim: ô Sérgio, você é espírita, não é? Será que você podia ver uma coisa aqui para mim? Eu falei: o que você quer que eu veja? Foi porque fulana operou varizes e veio para a enfermaria ainda anestesiada, e ela acordou nessa enfermaria e está falando umas coisas esquisitas, mas eu acho que você entende. O que ela está falando? O que está acontecendo com ela? Aí eu cheguei perto dela, isso é enfermeira, ela estava falando comigo assim: eu morri, né? Não, você não morreu não. Aí ela olhou: pode falar, eu sei, eu estou preparada, eu estou no nosso lar, não é? Hein? A enfermeira: hein? Não, eu estou preparada, você pode falar comigo a verdade. Não, você não morreu não, não, pode me falar, pode me falar. E estava lá a moça, jurando que estava, a doente, jurando que estava em nosso lar, e a enfermeira de hoje já estava na terra. E eu passo na porta, levada pela que me buscou, né, que me viu passando. Eu chego na porta, eu olho: oi fulana, nós todos estamos por aqui ainda, não pode até ir lá. Então, na verdade, nós espíritas, quando muito, nós não temos medo da morte, mas nós não queremos nada mais, nada menos do que o lugar mais lindo da colônia, mais lindo do nosso lar. Nós não acreditamos em céu e inferno, mas nos julgamos merecedores da melhor pousada. Eu já soube que tem um hospício lá só para botar espírita que chega lá precisando, achando que merece demais. Porque você pode fazer sopa 10 anos, você pode fazer costura 10 anos, você pode fazer distribuição de cesta básica 10 anos. Se você não trabalhar o seu interior, tirando lá de dentro o lodo, não adianta. Então a gente trabalha na seara do mestre e esquece do próprio coração, onde o reino de Deus deve ser construído. Então, se você está construindo o reino de Deus lá fora, você vai sair daqui sem ele construído dentro de você. Então é a senhora que senta para fazer sapatinho de neném, faz 10 anos sapatinho de neném e a língua nos outros. O tempo todo da costura, o tempo todo da sopa, o tempo todo está ali com o coração magoado, que não perdoou, está ali sem procurar vencer nenhum limite. E morre e vai para o céu. Vai para o céu. Chico Xavier disse: Centro Espírita Umbralinho, céu. Eu concordo muito a sua abordagem. Eu acho que a gente, esse medo da morte, a gente tem que ou perder ou assumir por que tem. Porque tem espírita que tem medo da morte porque ainda não leu o suficiente, e tem espírita que tem medo da morte porque sabe que vai ter lá do outro lado. Raul Seixas, já leu bastante. Raul Seixas perguntaram para ele: você tem medo de morrer? Ele falou: não, tem vergonha. É exatamente isso. Tem espírita que sabe que a cobrança é feia. E eu achei legal, você fez o exemplo do peso, né, do espírito aí, foi perfeito isso daí. Acho que a gente vamos lançar um livro de parceria, a dieta espiritual, para diminuir o peso do perispírito. E dieta espiritual por dentro é só o evangelho, né? Não tem nada além disso. É um bom marketing. É um bom marketing, né? Pois não. Peraí, combinado. Não, precisa assim, só para combinado, já vai ganhar o livro porque fez a pergunta. Faz favor para mim. Quem faz Eu ia contar. Deixa eu fazer uma pergunta então. Já que é assim. Não, se conta, você não pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sou leiga. Nós vamos tomar um livro. Eu sou leiga em vários aspectos. Gostaria de ler muito mais sobre o assunto. Uma parte da minha família é espírita, a outra é católica ao extremo. Então, são muitos conflitos. Se eu lesse mais, talvez eu pudesse ter minhas ideias mais
quem sabe a partir de agora, né, a gente possa colocar isso em prática. Mas desde que o mundo é mundo, a gente sabe que existe mortes em excesso, guerras, tsunamis, etc. Diante o Espiritismo, como que se coloca tanta morte assim, que ainda acontece, já existia? Está tudo previsto? É engraçado porque eu li em algum lugar que do planeta Terra existem aproximadamente 30 bilhões de espíritos, de almas. Almas que foram designadas para este planeta. E esses 30 bilhões tem 7. 30 bilhões tem 7 bilhões estamos encarnados. Então tem mais 23 bilhões esperando lá para vir, e nós estamos aí nessa coisa. Então, o nascer e morrer está previsto, sim. Está prevista a quantidade de mortes, sim. Nós falávamos no princípio sobre o planejamento reencarnatório, que não podemos ser simplistas, dizendo que ninguém vai antes da hora, que tem as diferenças, tem os detalhes, tem as exceções que confirmam a própria regra, mas está tudo certo. Está tudo certo. Morrer é um fenômeno natural de deixar o corpo físico aqui e seguir em frente. Mas a vida é uma só. Disse o apóstolo Paulo aos Romanos. A vida é uma só. Eu também acho que é uma só. Deus me criou e me deu uma vida. E nessa minha uma vida, tem hora que eu estou encarnada, tem hora que eu estou desencarnada. E estando dentro do corpo físico ou fora do corpo físico, eu estou viva na minha única vida. Eu acho que muitos estão perguntando em relação às grandes destruições em massa, por exemplo, né? Guerra ou tudo mais. E a gente, vou aproveitar de novo, né, na palestra da Célia lá em Araraquara, e eu sempre brinco com a gente aqui, na verdade se une o último ao desagradável. Ela deu o exemplo da Boate Kiss, por exemplo, ou os outros acidentes. Essas pessoas precisariam desencarnar, estava na programação. Então eu crio uma situação, aproveito aquela deixa para que se cumpra o que era necessário para aquela existência daqueles espíritos. Então, na verdade, está na programação. Não poderia ser diferente, porque senão nós vamos voltar ao acaso de um acaso. Seria o acaso, estaria sem saber o que estaria programado e sem cumprir, principalmente lei natural ou lei divina. Uma vez eu fui numa palestra na sua casa e até teve um palestrante que disse: é um caos que está se vivendo, ou é porque está previsto. O caos ele está maior do que antes ou não? Ele está previsto mesmo? As grandes tragédias sempre aconteceram, naturais ou não, desde sempre. Desde quando o homem está na Terra, as grandes tragédias e as grandes perdas aconteceram. Terremotos, guerras, sempre houve guerra, né? E elas acabam ceifando muitas vidas de uma vez só. Acidentes que acontecem no avião e tudo mais. E a gente fica pensando, o Alexandre falou muito bem, se você não colocar que existe uma determinação não, um arranjo intencional de que coisas se acertem para que se cumpram as coisas que têm que ser cumpridas, pela lei de ação e reação, não por castigo, não por nada, né? Acontece porque as pessoas vão plantando e colhendo, e chega uma hora que isso vai culminando e convergindo em eventos comuns. Se você não falar que isso está não calculado, mas assim, pensado, você vai ter que atribuir para o acaso. E para o acaso você tira a supervisão de um ser maior, que é Deus, que a tudo vê, que a tudo olha, que a todos quer bem e que a todos trata da mesma forma, com a mesma justiça. E que a reencarnação é a única forma de você explicar essa justiça de Deus. Se você falar que tira a reencarnação de uma doutrina como o Espiritismo, toda a construção da lógica
sobre a justiça de Deus cai, porque não dá para praticar uma justiça de um ser que ama incondicionalmente, que é infinitamente justo e bom, com uma vida só por vez. Então você tem que ter a reencarnação como um processo de explicação. Então, esse mecanismo de ir e vir está previsto e faz parte da justiça dele. Só para complementar, na verdade, eu comentei na palestra da série lá em Araraquara, na quinta, e lembrando que essas grandes tragédias, esses grandes acidentes, normalmente vêm acompanhados de grandes evoluções. Por exemplo, quando aconteceu do White Kids, hoje você é obrigado a ter saída de emergência em tudo que é lugar. Se melhorou as condições ou as exigências em relação a uma tragédia que aconteceu. E sempre isso, né? A gente viu isso em várias situações. Né? Se a gente pensar, por exemplo, na Segunda Guerra, o que era o Japão e o que virou, por exemplo, a gente consegue enxergar que não pode ser um acaso mesmo. Não, eu ia falar, você falou da lei do progresso, né? E assim, eu estava falando dessas mortes em massa, mas eu entendo assim, que essas pessoas, essas mortes em massas, foi um compromisso que eles assumiram antes de reencarnar, por algum motivo estavam comprometidos, né? Nesse acidente mesmo que teve, as pessoas que estavam lá, quando reencarnaram, eles assumiram esse compromisso. Então, por esse motivo, estavam todos lá juntos quando aconteceu essa tragédia. Eu entendi dessa forma. E é para a evolução deles mesmos, como o Alexandre disse. Obrigada. Primeiramente, obrigada pela palestra, foi maravilhosa, falou o coração. E voltando para o tema do perdão, no meu caso, para a minha trajetória atual, eu gostaria que você dissesse particularmente, Célia, sobre o auto-perdão. No meu caso é a não aceitação. E como trabalhar isso em mim? Como que eu começo para iniciar esse auto-perdão? Do que eu não fiz, poderia ter feito, o que eu fiz e não precisaria ter feito, sobre mim mesmo. Quando você falou o tempo todo sobre o perdão, para mim, para o meu momento, somente a palavra auto-perdão, coisa que ainda eu estou buscando, mas eu ainda não consegui. Eu gostaria de um discernimento, de uma instrução sua, né, como palestrante, como espírita, como estudiosa dessa questão, para a minha vida. Como eu lidar com isso, trabalhar nisso para que eu possa transcender. Você já está com a metade do caminho andado. Obrigada. Porque você já reconhece que precisa se perdoar. Então, quem ama, perdoa. Você se ama? Posso dizer que não. Então, procure se amar. Procure se ver com os olhos que Deus te vê. Como que Deus te vê? Com uma grande possibilidade de ser perfeita. Assim Ele te criou, perfectível. Então, como que Deus vê a gente? Seria pretensão muito grande eu achar que posso definir exatamente os sentimentos de Deus. Mas, o que a doutrina nos ensina? Emmanuel nos diz que o ser humano, ele tem muito mais de imaturidade do que de maldade. Jesus disse: meu Pai a ninguém julga. Ora, se Deus não julga, Ele não condena. Se Ele não condena, pronto, Ele também não perdoa. Por que Ele não perdoa? Porque se Ele não condena, Ele não perdoa. Mas Ele também não te condena. Ele é imutável, Ele está ali. Então, se Ele não te condena, por que Ele não te condena? Um pai da terra condena, bota de castigo, pune um filho que está aprendendo a caminhar, criancinho, cai. Você já viu um
um pai, uma mãe bater no menininho de 1 ano, que ele não está sabendo caminhar, ele começa a caminhar e cai? Não, não. Levanta e fala, segue, você vai dar conta, você vai aprender. Nós todos somos crianças espirituais, porque nós ainda não desenvolvemos todo o nosso potencial, nós somos verdes. Se fosse pecado os nossos erros, era como se Deus punisse um botão de rosa que ainda não abriu toda a beleza do esplendor da flor. É assim que Deus nos olha. Nós ainda não desenvolvemos o nosso potencial máximo. Estamos verdes, somos verdes, e isso não é pecado. Isso não justifica o nosso lento caminhar, porque nós estamos num processo religioso exatamente para iluminar a nossa consciência e a gente perceber o que a gente fez que não foi muito legal e consertar. Mas eu olho para trás e me perdoo. Há 10 anos atrás eu não sabia o que eu sei hoje. Eu me perdoo de tudo. Não significa que vou repetir, não significa que posso reincidir, não significa que eu não vou ter que consertar em algum momento o que fiz errado. Não significa nada disso, mas significa que eu me perdoo porque eu fiz porque eu não sabia fazer direito. Se eu soubesse, eu teria feito direito. E saber só teoricamente é não saber. E Deus não me pune porque eu não sei. Porque se eu não sei praticar, é porque eu ainda não sei. Entendeu? Então olhe para você com os olhos da oportunidade que Deus te deu. Você está aqui para quê? Para consertar. Então vamos olhar aí o que tem que ser consertado e mãos à obra. Mas sem culpa. Sem culpa. Porque olha, Chico Xavier disse que todos os amigos dele que chegaram no plano espiritual chegaram arrependidíssimos de não terem aproveitado devidamente o tempo aqui na Terra. Nenhum chegou lá dizendo, fiz tudo que podia. Nenhum. Todos nós espíritas que chegamos lá, chegamos com esse sentimento, nossa, não fiz o que devia, e eu estou me preparando para chegar lá e falar, não fiz, e daí? Manda eu de volta que eu faço. É bem assim, não é? Mas se eu me deixar sucumbir pela dor e pelo desalento, aí eu não vou sair de lugar nenhum. Tem uma pergunta aqui, a Ana passou, e pelo que ela me falou, a pessoa não é espírita. E está fazendo uma pergunta e está usando, eu não sei a fonte. Divaldo Franco disse que o autista não usou a inteligência de forma correta e assim reencarna autista. É correto? Ele deve ter dito um caso específico, porque cada caso é um caso. Então essa pessoa talvez tenha entendido que todo autista é porque não usou a inteligência correta, quando nós sabemos que quem dá um tiro no ouvido estraga o cérebro da alma e pode renascer também com algum limite severo no campo da inteligência, da intelectualidade. Então, quando a gente olha lá, Justiça Divina de Emmanuel, Filomeno de Miranda, nós não nos perdoamos e o remorso corrói a nossa alma de uma forma lá que a gente então pede para nascer sob restrições severíssimas, inclusive o autismo. Mas essas psicopatias todas, idiotia, que é o grau máximo de retardo mental, essas todas, muitas delas são reencarnações compulsórias, né? O espírito estava ali, todo estragado,
por mau uso da inteligência ou porque coibiu o desenvolvimento intelectual de outros? Por exemplo, quem hoje sucateia a educação, desvia a verba escolar, impede que milhares de jovens cheguem à faculdade por um sistema social perverso, quem hoje está sendo responsável por isso pode renascer autista porque deixou a desejar no âmbito do desenvolvimento intelectual alheio. Então, o autismo pode ser, mas a gente deve ter muito cuidado com isso. Eu me lembro, na época da Boate Kiss, aquelas mães que nunca viram falar em lei de causa e efeito, em reencarnação, em escolha de provas. Aquelas mães escutaram espíritas dizendo: aquele pessoal que morreu na Boate Kiss hoje é tudo alemão que queimou judeu. Porque dia 29 de janeiro, que foi o dia da tragédia da Boate Kiss, era um dia muito conhecido do Holocausto, onde milhares de judeus foram incinerados no dia 29 de janeiro. Então, quando essa tragédia aconteceu no 29 de janeiro e aqueles jovens não morreram queimados, eles morreram intoxicados pelo gás tóxico que eles inalaram, que vinha do revestimento da boate, muitos associaram: isso aí é alemão. Então as mães chegavam: como é que é esse negócio? Eu fui lá, eles me convidaram para ir conversar com eles. Ainda bem que Divaldo tinha ido antes de mim e explicaram tudo o que podia explicar a respeito de mortes coletivas. Quando eu cheguei, já estava bem entendido. Mas elas diziam: como é que pode? Meu filho foi um nazista? Como é que pode? Então, gente, em que isso consola? A doutrina é consoladora. Em que isso consola? Não sei se respondeu a pergunta, eu falei tanto, até esqueci que a moça perguntou. Não, mas é só para a gente tomar cuidado e não generalizar, né? Você comentou isso também. Gente, nós estamos encerrando o horário. Queria mais uma vez agradecer a todo mundo. Vou deixar a palavra com o Renato e com a Célia depois. Peraí um pouquinho. Querido, você está rindo de mim ou para mim? Eu queria saber isso antes de eu sair daqui. Então, realmente eu gostaria muito, é uma alegria muito grande, é a segunda vez que a Célia vem, e aí nós vamos ter que agendar para o ano que vem de novo. E aí a gente já tem que agendar nela, porque senão não consigo, depois não dá mais tempo. Mas nós estamos muito felizes, o Paulinho era para estar aqui, deve ter acontecido alguma coisa, filho pequeno, acabou de nascer, deve ter tido algum problema, e já convidou imagina, o filho acabou de nascer, 2 de setembro, uma data muito especial. Então ele é palmeirense, Mônica, 2 de setembro. E a Célia vai já agendou lá em Duarte o ano que vem, a gente até está tentando programar alguma coisa mais próxima lá para que ela faça a região, mas já vamos adiantando que nós vamos convidá-la de novo. Para quem quiser, amanhã a Célia vai estar lá no Verdade e Luz, fazendo a palestra Vencendo a Dor da Morte. Para quem não viu ano passado aqui, Jaú, no Verdade e Luz, amanhã às 9 horas. Tá? Então eu vou passar a palavra para o Renato. Renato, mais uma vez, muito obrigado. Adriana, que eu sei que ela toda enrolada e conseguiu vir, o ano passado deu o cano. Tá? E já deixando para os dois se despedir, muito obrigado pela presença de todo mundo. A palestra fica disponível depois na página e no YouTube também, para quem quiser passar para algum amigo, quiser indicar. Então fica disponível lá. O pessoal de fora, muito obrigado por terem vindo, todos vocês. O pessoal daqui da cidade, fica o convite. Toda terça nós temos palestras públicas, às 8 horas, lá no Muito Bem. Terça-feira imperdível, Edgar Miguel. E quarta-feira o Estudo Livre dos Espíritos, também aberto para quem quiser, e com a transmissão também. Então, muito obrigado, gente. Só agradecer então o convite pela segunda vez, agradecer a Célia pela presença, que sempre nos enriquece tanto, ao Alexandre e a Ana pelo carinho em nos receber aqui. São queridos amigos, parceiros aí da doutrina e amigos da vida,
que sempre que convida a gente fica intimado a comparecer, porque sabe que é trabalho sério, que é gente que está divulgando a doutrina, porque quer realmente que essa mensagem chegue ao coração da maior quantidade possível de pessoas e que essa construção desse reino aconteça em nossos corações. Muito obrigado, contem comigo, vocês sabem que podem. Quando não dá, é porque não deu. Só para a gente convida para sair, mas deixa eu aproveitar uma lembrancinha que acho que você conhece, é do Paulo Fernandes. Obrigado. Amigo Paulo Fernandes, lá de Marília. Eu não tinha o CD dele ainda, que bom. Obrigado. Não. Agradeço. Obrigado mesmo. Então, muito obrigado. Agradeço o convite sempre ao pessoal que esteve aqui. Obrigado pela presença. O pessoal que assistiu pela internet, obrigado também. E a paz do nosso Mestre fique sempre em nossos corações. Obrigado. Bom, eu vou deixar a série encerrar e ela está ganhando o CD, Valéria, do Paulo e da Leia, em homenagem a Chico Xavier. Paulo e Leia é um casal de São José dos Campos que faz um trabalho de divulgação da doutrina com uma palestra musicada, mas que também, eu sempre falo para o Renato, não é uma palestra simplesmente musicada. Eles têm uma base doutrinária muito bacana e eles usam a música para estar divulgando. E esses CDs fizeram só em homenagem ao Chico. Então, é uma lembrancinha para você. Eu agradeço a todos o carinho, agradeço ao Alexandre, a Ana, a oportunidade do trabalho. Foi muito gostoso rever vocês, estar com vocês. E peço a Jesus que continue abençoando a cada um de vocês no retorno aos lares. Que Deus os abençoe, os ilumine e os ampare sempre. Gente, acho que tem bolo ainda e não. Tem 2 sorteios. Célia, fala o número de 1 a 24. 12. Parabéns. Muito obrigado. Renato, escolhe você o outro então. 17. Nossa, vai ganhar dele que não sabe ler. Tem figura. Precisa comprar um gibi para ela, não consegue ler. O terceiro livro não é nenhum. Gente, obrigado. Boa noite para todo mundo.
Então amanhã eu te pego às 8. Tá? Mas olha, eu acho que você não precisa nem. Dá tempo, acaba às 10, tá? A gente sai de lá às 10, 11 horas, tá bem lá, pode ser. Então, tem menos espécie. 25 minutos para já 1, 25 para 1. E assim você não precisa carregar até cheio de. Sei lá, acaba às 10,